pela sua pergunta. O Bartolomeu de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, pergunta: pela lei da evolução dos seres, podemos dizer que nunca chegaremos à perfeição? E se chegarmos à perfeição, poderemos ser um planeta, um sol, uma estrela, etc.? Ou nunca seremos capazes de definir com exatidão, mesmo com a ajuda do mundo espiritual, o que ou em que nos tornaremos? Bem, Bartolomeu, existem duas naturezas. O Livro dos Espíritos nos explica isto. A natureza material, como matéria, e a natureza espiritual. Qual é o princípio inteligente do universo? Eu pergunto para vocês. Qual é o princípio inteligente do universo? O Livro dos Espíritos fala. Acordou, Ricardo? Não. Ei, Ricardo, qual que é? Fala aí, fala no microfone, Ricardo. Deus. Deus? Onde está isso? Primeira pergunta. Vê se lá está escrito isso. Ele falou que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Vê a primeira pergunta. Que é Deus? É a primeira pergunta. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual é o princípio inteligente do universo? Vai na pergunta 23. Que é o Espírito? Resposta: o Espírito é o princípio inteligente do universo. Entendeu? Não é Deus. Hã? Não, tudo bem. Está acordando, estudando. É bom. O Espírito, que é esta centelha inteligente, é o princípio. Princípio que não é o começo, é a unidade inteligente do universo. Então existe espírito e existe matéria. Daí ser interessante a gente entender que o que é espírito está dentro de uma dimensão própria, diferente daquilo que é matéria, átomo organizado, materialmente para compor mundos, estrelas, sóis. Porque não importa qual é o tamanho. Não importa. O Sol, uma estrela gigantesca, ainda pequenininha perto de outras, é um conjunto de gás, hidrogênio. O mais simples gás que existe na Terra, aglomerado em forma descomunal, compõe as estrelas. É gás. Você não pode dizer que um espírito vai ficar tão grande que ele vira uma bola de gás. Não. Então, o que nós podemos entender da questão, volta para mim no começo, por favor, é que nós, em termos de chegar à perfeição, considerada a perfeição como Deus, não nos tornaremos deuses. Não chegaremos a ser Deus. Se Deus é a perfeição. Do mesmo modo que se Deus for o um, você poderá ser 0,99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 9 e não chegará a ser um. Apesar de estar muito perto, você não será um. Então, a perfeição considerada, vamos dizer assim, como categoria filosófica, que é patrimônio ou que é pela nossa concepção no mundo como este, onde nossa mente ainda está muito limitada a certos padrões, para funcionar dentro desta lógica, considerando a divindade como perfeita, as criaturas não são passíveis de se tornar criadoras como a sua origem. O continente é maior sempre que o conteúdo. Funciona assim. O continente é aquilo que mantém o conteúdo, ele precisa sempre ser maior que o conteúdo.
senão ele não contém o conteúdo. E esta é a noção que as leis do universo nos dão ainda nesse estágio evolutivo da relação da criatura com o Criador. Agora, nós vamos chegar muito próximos, como os Espíritos explicam. Estaremos avançando de forma a chegarmos à condição de cooperadores, de ministros dessa perfeição, ajudando a administrar todas essas estruturas. São palavras que certamente não têm o entendimento na sua grandeza que elas possuem ao nosso ouvido. Ah, eles são os ministros de Deus. Está lá na questão 113 do Livro dos Espíritos, ao falar dos Espíritos perfeitos. Eles são os ministros de Deus que fazem valer a vontade do Criador em todo o universo. Então, esses negócios de ministro, parece coisa de governo, de coisa de crente, de ministro da igreja, né? Mas não, são palavras que trazem uma ideia que não representa aquilo que de verdade ela é, mas é o que dá para explicar. Como que você vai explicar para quem está lá no meio da selva amazônica o que é uma televisão? Ela é uma caixa de pau onde tem um monte de bonequinho que se mexe e fala, e você fica ouvindo. É isso a televisão? Não, não é. Mas para aqueles que estão lá entenderem o que é, primeiro você precisa saber se eles sabem o que é caixa. Se você falar caixa, eles não vão entender o que é caixa, porque eles não sabem o que é caixa. Caixa é no seu vocabulário, no deles é outra coisa. Então você tem que se adaptar para dizer alguma coisa que eles possam comparar, sem que seja de verdade aquilo. Então, quando o Kardec fala, os espíritos falam a respeito disso, eles colocam esta escala evolutiva. Mas não quer dizer que os espíritos que cheguem a atingir o grau máximo vão ser ministros, vai ter uma nomeação, vão usar uma faixa, assinam um termo lá, um livrão, aí está a presidenta, está os ministros, os outros, e agora ele vai cuidar desse pedaço do universo, vai pedir um monte de funcionário, vai exigir propina para aprovar que mais não sei quantas mil estrelas sejam criadas, desde que ele leve 15%, 20%, 30%. Essas coisas que as palavras humanas vêm carregadas, não é? Mas que não dá para explicar de um outro jeito, ainda pela nossa ignorância. Então, nós chegaremos sim a cooperadores do universo, como já podemos ser cooperadores do Criador no nosso nível pequeno. Podemos ser. Agora, nós não nos tornaremos um planeta. Essa é o alívio que o Ricardão está sentindo depois dele saber que por mais grande ou por maior que ele possa ficar de circunferência, ele não vai se tornar um planeta. Viu, Ricardão? Aliás, a gente não vai deixar, não é? Para que também a gente não passe pela mesma tentação, né, Ricardo? 2 planetas. Agora, essa situação nós poderemos tornar administradores de mundos, espíritos responsáveis por humanidades, por outros seres que também estão em evolução. Do mesmo jeito que você cuida de um animal na sua casa, do mesmo jeito que você tem um jardim onde tem várias plantas, você pode promovê-las para que elas floresçam, que elas cresçam, você poda, você põe adubo, você protege do sol, do frio. E então estas coisas você vai fazer com outras almas, como Jesus está fazendo conosco e como outros espíritos superiores estão fazendo em outros mundos, responsáveis por evoluir aqueles que já estão naquele nível, certo? É assim que funciona. Agora, nós vamos entender melhor, Bartolomeu, quando chegarmos em níveis evolutivos melhores também. Aí poderemos ser ensinados com outros conceitos, com outra linguagem de valor mais exato do que esta que a gente tem aqui. Né? Tá bom? Muito obrigado, Bartolomeu, pela sua participação.